Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Só um momentinho que eu vou chamar a Rosângela. Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira aqui com a nossa live. Olá, Olá, boa noite, Rô. tô te vendo. Aí sim. Então, estava falando aqui que, né, estamos indo para mais uma live, que agora a gente está programada toda quinta-feira, 6h30, Isso. e dando continuidade ao assunto da semana passada, né, que a gente falou de perda de proteção. Quem não assistiu, assista, tem bastante conteúdo interessante. Falaremos um pouquinho de ataque à integridade, que é uma outra percepção de algo um pouco parecido, sob o olhar das leis biológicas, claro. Quer falar um pouquinho, Rô? Se ataca a integridade, né? Até a gente pensando, quando estava preparando o conteúdo aqui para a live de hoje, né? O que ataca a nossa integridade que muitas vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta. E o que é esse atacar a integridade, né? Porque a gente até trouxe como tema a ofensa que nós não vemos e o corpo sente. Quantas ofensas acontecem e que, para mim, na hora eu acho normal, ou só me incomodou um pouco, não são de pessoas que a gente imagina que eu vejo sendo assim com os outros constantemente, ou faz comigo sempre. Não, é uma pessoa querida, tá ali, faz parte da nossa vida, construindo juntos, mas que fala uma coisinha e isso me leva para um lugar de dor. Ai, É. E a ofensa, ela também tem um lado que às vezes a gente acostuma com ela, né? Dependendo de quem vem, a gente fala, mas isso é bobagem, vou relevar, e a gente se acostuma. Mas esse se acostumar também traz impactos, né? O corpo, ele grava tudo, né? Nosso corpo, ele grava todas as nossas experiências. Então, aquilo que a gente vive, muitas vezes, né, que a gente não dá vazão, que a gente não olha, que a gente não entra em contato e vai só acumulando, ele fica, né, literalmente ali gravado no nosso corpo e acaba se tornando um mecanismo de sobrevivência também, né, um mecanismo de proteção, de autoproteção. Ali eu preciso me proteger, não posso sentir, por exemplo, né, se eu me deparo com algumas ofensas com as quais eu não posso fazer nada, por exemplo, é algo que eu lido, mas não lido, eu lido sem lidar, né? Eu tento relevar, mas ao mesmo tempo eu mantenho ali preso dentro de mim, né? é. Acho que tem muito isso, né? De que eu vou relevar, vou deixar para lá, porque, não, tudo bem, é bobagem. Ok, você pode até não, vai revidar a pessoa, né? Não é esse o intuito, mas se eu sentir, existe algo, tá? Eu acho que esse é até o intuito maior aqui, talvez nossa, seja que as pessoas se deem conta de que se incomodou, tem alguma coisa, né? Se me doeu naquela hora, né, a mulher é toda do cabelo, né? A gente tá sentindo arrumar o cabelo, vê lá, a mulher tá sempre arrumando o cabelo. Então, assim, se chegar e fizer um comentário, né? Nossa, não, seu cabelo não tá bom hoje. O que aconteceu? E às vezes não é nada, a pessoa não quer te ofender, não é sobre isso. No entanto, sobre a aparência, sobre você mesma, sua autoestima, né? E aí eu acho que a gente entra um pouquinho, o que é essa ofensa, né? Que ofende a minha autoestima, ofende a minha honestidade, minha dignidade. Então, quando vem comentários sobre a minha honra e aquilo me pega, deixa eu olhar para isso, porque se eu tô bem, é algo que não vai ressoar em mim, eu não ligo. A pessoa pode até falar, e eu vou virar e falar assim, hoje não arrumei. E pronto, pronto, passou, não liguei para aquele cabelo, meu dia segue, né? Mas se eu cheguei a sentir aquela pontadinha de tristeza, de mágoa, de raiva, ou qualquer coisa assim, tem algo que está registrado. Gente, como você disse, né? O corpo está sempre registrando. Sim, essa dor, né? Essa dor que é minha, né? Que se torna uma fragilidade minha, e vem alguém, às vezes,
sem querer, sem intenção até, e fala sobre algo que me remete, né? Um exemplo bobo, mas é real, o cabelo, se eu acho que meu cabelo às vezes não tá muito bom, e aí vem uma pessoa naquele dia e olha e fala, nossa, mas hoje o seu cabelo acordou, né? Acordou dá pra virar. Aí, essa é a minha dor e eu já olho e falo, uau! E aí eu percebo essa dorzinha, né? Realmente são os pequenos ataques à integridade que a gente sofre e às vezes a gente não se dá conta, né? Porque parece bobo e parece tipo, ai, frescura, não vou ligar para isso, né? Não posso ficar ligando para tudo que acontece também, para tudo que me falam, né? E Sim, eu até aqui não eu, posso, mas eu vou sentir, né? sim. Aqui, E quando a gente fala em ataque à integridade, a gente está falando no quê? No nível dos julgamentos, no nível das injustiças, das invenções, dos golpes. Um golpe ele pode ser um golpe que pode ter sido verdadeiro, né? Tomar um soco, ou ele pode ser um golpe que foi verbal, assim, aquilo foi sentido como se fosse um soco no meu estômago, por exemplo, né? Aqui a gente uhum. pode falar do que também? As palavras que ferem, as palavras que ofendem, que machucam, né? As traições, aí dentro das traições também podemos falar em que um parceiro que troca a parceira sem o menor aviso. Isso é vivido como um grande ataque à integridade, né? Uma perda de proteção e um ataque à integridade. As fofocas, as mentiras, né? Tudo isso, né, só dando exemplos de como são esses ataques à integridade, essas ofensas que a gente vive, né? No real e no simbólico também, né? Porque também. Pode Pode falar. falar, pode falar. Não, esse Não, pode falar. sutil, né, que você trouxe, que tem, por exemplo, às vezes de um gosto, né? Ah, eu estou escutando uma música, gosto de um determinado tipo, e aí vem a crítica pesada. Eu não estou falando de músicas que vão trazer letras dessas ou daquela, eu estou falando só de um gosto, né? Ah, eu gosto dessa banda, eu gosto dessa música aqui, e de repente eu já tive uma situação, por exemplo, que a pessoa ela gostava, só que ela tomava o cuidado de que quando o outro fosse entrar no carro, ela mudasse a música que estava, né? Ou não deixasse ali que ela estava escutando aquele tipo de banda, ou enfim. Por quê? Porque o outro sempre falava que aquilo era ruim, tá? Que o gosto dela era ruim. Então, você imagina, né? Assim, poxa, peraí, sou eu. Do mesmo jeito que eu, talvez de manhã tenha me olhado no espelho, já não tenha me sentido bem, nem percebi o cabelo, mas não estava me sentindo bem. E aí fala do cabelo, pronto, eu volto automaticamente àquele momento do espelho. E aí, se eu estou escutando uma música ou coloco uma roupa e alguém faz um comentário, mas eu gostei tanto daquela roupa, né? E a pessoa fala, nossa, que coisa feia, né? Ou não, tinha que ser maior, ou tinha que ser menor. Enfim, eu vou me remeter às minhas dores. Né? Então, às vezes, não é direto. Essa sutileza, né? Que a gente acha assim, mas é música, cada um tem um gosto, só o outro que não gosta. Ok, mas se naquele momento eu senti que aquilo eu não fui valorizada, eu senti que ali aquilo que eu gosto não serve, né? Não é bom, porque eu não sou boa, eu não sou suficiente. Nossa, aí eu puxo um fio de vários sentimentos. Vários sentimentos. Né? E aí, de novo, prestar essa atenção. Só que muitas vezes, eu acho que a gente tem percebido isso muito quando a gente conversa, né, Paula? Não é só o que me pegou ali. Às vezes, meu corpo está falando alguma coisa que eu estou sentindo, de dor, ou enfim, e que eu não conecto. Que de uma fala engatilhou algo que já estava em mim e que meu corpo ali começa a assumir um papel nessa hora. Ah, Exatamente. E nesse nível sutil, essas ofensas, esse ataque à integridade, ele pode, né, ter múltiplas nuances, né? E também existe o sentido real, né? Por exemplo, um diagnóstico, né? Um diagnóstico difícil, né? Uma cirurgia, né? Ou mesmo uma criança quando nasce, ela já vai sendo espetada por vacinas, teste do pezinho, às vezes já nasceu e já foi separada da mãe porque algum motivo aconteceu, ela se sente desprotegida, e aí vem o médico, enfia um monte de agulha e tal. Isso também é um ataque à integridade, porque ele pode ser vivido no real ou no simbólico, né, que a gente chama de virtual.
que seria o quê? A presa do predador, né? Se fosse na natureza, a presa do predador que fere a minha carne, que trespassa a minha carne e vai nas camadas mais profundas, entendeu? Então, assim, dando esse exemplo, só para entender como muitas nuances, né? Muitas percepções estão envolvidas nesses ataques que a gente vive, né? Sim, e aí nessa sutileza que às vezes eu percebo porque eu fico chateada, às vezes só passou ali durante o dia eu não vi, mas depois eu vou sentir, isso vai ficar em mim. Né? Eu costumo dizer que se a gente guarda uma coisa, não olha para ela e guarda numa caixinha, essa caixinha vai continuar vazando. E ela vai vazar e vai estar no físico também. Né? Ela não só vai vazar nas minhas respostas, no meu modo de reagir com o outro, né? Como também o meu corpo vai uma hora manifestar. E a gente também tem um outro oposto, que é o sempre se sentir ofendida. Né? Às vezes chegam pessoas na terapia que chegou a verbalizar, nossa, não, mas eu sempre sou atacada por ele, né? E na verdade é uma dor dela que está ali, que aconteceu já, e que quando alguém fala alguma coisa, engatilha, mas mesmo quando são situações normais do dia a dia, a pessoa não falou nada, não foi um comentário direto, esse então, para você pegar essa é mais difícil ainda, né? A pessoa não falou nada realmente querendo te ofender e nem era um comentário sobre você, era sobre outro, só que eu tô tão armada porque aquilo está em mim, aquela dor está em mim, que eu acho que tudo é um ataque da minha pessoa. E aí, o que eu começo a fazer? Eu não escuto mais. Porque eu subo tantas barreiras, né, para me proteger de algo que eu imagino que vai doer, que eu não escuto. Então, o outro fala, eu já falo em cima. Porque eu já estou nesse modo, né, de defesa. Eu não espero ele acabar de falar. E aí, as consequências, né, das relações, da comunicação nas relações. Então, para a gente também perceber que não é só quando a gente fala de comunicação, olha onde ela está ligada. Né? A comunicação ficou ruim porque eu me senti atacada, me sinto sempre atacada por uma dor de lá de trás, e aí eu nem sequer escuto, eu já vou para esse ataque, muitas vezes. Pronto, eu desandei uma relação que pode ser incrível, mas que é uma dor que está ali escondidinha. Já existe aquele clichê que diz a melhor defesa é o ataque. Não é, Não é, mas às não vezes a gente age dessa maneira, né? Para não sofrer, para não permitir o ataque, eu fico aqui em estado de vigilância, de alerta né, e atenção constante, porque eu tenho que perceber antes de qualquer ataque chegar até mim e acontecer comigo, eu tenho que estar atento, já tenho que estar me defendendo, entendeu? E aí eu chamaria isso até, né, de um outro conceito que eu vou trazer aqui, é o modo luta, fuga e sobrevivência. Esse modo luta é esse modo que você está falando agora. Se eu acho que o mundo é perigoso e vai ameaçar minha sobrevivência, eu vou ser atacada e eu estou aqui em estado de alerta, prestando muita atenção em tudo, eu entro no modo luta, porque ao menor sinal daquele contexto que toca na minha dor, né, que encosta ali naquela minha temática que é minha, né, que eu não tô, ela roda ali, o programa roda, mas eu não tô consciente dela, a menor contato, eu explodo, eu me defendo, eu já tô com a espada na mão para poder me defender, né? Assim como o modo fuga é tipo, nossa, eu preciso correr, então eu também estou em estado de alerta, né? Eu preciso fugir, não posso entrar em embate. Se alguém me ofende, eu tenho que engolir, né? Então, esse também é um outro modo de operar. Assim como o congelamento. O congelamento é assim, você já sofreu tantas e tantas e tantas que você olha e fala, poxa, não sou capaz de mudar, não, nada vai mudar aqui, não tenho nem força para mudar isso, né? Fazer novas escolhas, imagina, eu não me sinto capaz. Faz sentido? sim, sem dúvida. E aí também, ah, aumentando um pouquinho, hoje tudo é muito falado sobre o assédio, né? E eu sei que a gente já conversou que em leis biológicas tem tanto o ataque à integridade, mas tem o sentimento da impotência, né? É muito amplo. No entanto, a gente fala muito de assédio. E como que às vezes é um assédio que eu nem acho que é,
né? Existe o assédio sexual, existe uma... Mas às vezes é um comentário, alguma coisa que pareceu ali uma grande brincadeira, né? Mas que ali dentro pegou. Ou se foi algo um pouco além, que eu começo a criar as minhas defesas, meu corpo também começa a reagir, né? Então, uma ofensa que eu tive por um período da minha vida, seja a forma como eu escutei, como eu fui tratada, né? Eu, por exemplo, de um assédio, às vezes, que a gente tem na infância ou na adolescência, na vida adulta, eu vou me vestir como? Né? Vou colocar roupas largas, eu vou manter pra gente, né, na psicanálise, eu crio uma armadura, uma proteção, então eu também desenvolvo, né, ali eu não consigo emagrecer, eu fico tentando emagrecer e não consigo, então eu estou me protegendo e não me dou conta que constantemente eu estou nesse ofendido, né, tá atacando ali, e para não ser atacada, eu já desenvolvo as minhas ferramentas, né? Porque a nossa Sim, mente é muito rápida, o nosso são corpo mecanismos, né? também, são os nossos mecanismos de defesa. Então, se eu passei por algo como isso ali atrás, na infância e na adolescência, depois na vida adulta, eu vou me vestir com roupas mais sóbrias, eu não vou usar decote, eu vou usar roupas mais largas, né? Sim. Mas existe algo, e esse medo dessa ofensa, o que às vezes vem ali, que eu vejo no outro, para outro, ainda não tem nada a ver comigo. Mas eu vou me manter, porque eu preciso me proteger. Sim. É sempre pela sobrevivência, né? É sempre pelo é o modo inconsciente de sobreviver, né? E aí a gente vai criando esses mecanismos. E eles são completamente limitantes, né? Porque a gente sente aquela dor, a gente não olha para ela, mantém ela ali como se fosse em hold, vai perdendo a habilidade de sentir, que eu já falei sobre isso semana passada, vou repetir, porque entra um pouco na mesma conotação do, por favor, sem julgamentos, emocionalmente morto, porque vários ataques à nossa integridade são vários conflitos que a gente vive. E com isso, a gente vai literalmente perdendo essa capacidade de sentir. Então, às vezes, não é que a gente não se importa com ofensa ou com ataques de qualquer tipo. É porque a gente se acostumou, não seria bem a palavra, mas é que a gente já sofreu tantas vezes a mesma coisa que a gente desliga o disjuntor onde a gente conecta o pensar, o perceber e o sentir. Porque sentir é perigoso, sentir dói demais, né? Então a gente entra nesse modo que nada mais é do que um mecanismo de proteção, de defesa, né? Mas viver se defendendo não é viver, né? Não. E tanto nessa defesa ou de recuo mesmo, né? E aí eu não faço nada. Eu acho interessante quando você trouxe sobre traições. E se a gente sair do âmbito só, né, dos relacionamentos, mas, por exemplo, você combinou uma coisa comigo, sei lá, se é um acordo comercial, qualquer coisa. A gente teve um combinado e você não cumpriu aquele combinado, de alguma forma eu posso me sentir ofendida, porque eu vou me sentir traída, Sim. né? E o Então, mundo normalizou demais, né, as pequenas traições, né? A gente, é, a vida é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo, e eu normalizo. Eu não estou nem levantando nenhuma bandeira nem outra. Às vezes a gente só tem que ganhar consciência mesmo, realmente, que não tá tudo bem, né? Não ir pro tudo, tá tudo bem muito rápido, né? Assim, é, eu acho que o mundo melhor também se constrói com a gente olhando para as coisas, dizendo aqui não, né? Estabelecendo limites e tendo percepções do certo e errado também, né? O certo e errado para mim não é um certo e errado absoluto, né? Mas agora eu vou é um até para perguntar mim não aqui, foi. agora eu vou até perguntar aqui para você, né? Porque até aquele, como eu falei, é um combinado que não foi cumprido, é você esperar algo de alguém, né, que também não se realizou. Se, por exemplo, se esperar algo de alguém, ah, e aí eu me sinto sem valor, foi atacado assim, no meu valor, na minha autoestima, né? Se isso também é um ataque à integridade, a gente pode entra nisso? Sim, entra Entra, nisso. É né? que assim, uma mesma situação pode ser vivida com várias percepções, né? O ataque à integridade é uma delas, é uma maneira de perceber isso, mas uma mesma situação pode levar a uma sensação de ataque, ao mesmo tempo que me coloca numa noção de impotência, ou de desvalorização, ou de ameaçam,
o meu território, né, meu espaço, né, meu espaço está ameaçado. Então as coisas elas se conjuntam, né, se conjugam. Não sei muito bem Até como usar essa palavra. assim, né? Se a gente pensar que, por exemplo, que hoje a gente ouve muito, né? Conheci uma pessoa e depois ela não falou mais comigo, né? Não me ligou mais, nem nada disso, né? A gente vê muito de aplicativos, ou enfim, né? Entra muito nisso. E é essa ofensa sutil, né? Porque se ele não, eu vou me sentir traída, vai mexer na minha autoestima, né? Então, no meu ser íntegro, no meu ser inteiro, aquilo vai ser também como um ataque, né? Eu fiquei esperando, mas não veio. Mas foi de um combinado, não é nem que eu criei expectativas aqui, fiquei contando uma história para mim. Não, era um combinado, né? Se esperava que a pessoa te retornasse, chamasse, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aí a pessoa, não, sumiu. Eu vou me sentir Sim. traída nisso. É uma Né? normalização desse tipo de comportamento, né? O mundo normalizou completamente, eu acho, esse tipo de situação e acontece demais, né? Mas, Acontece demais mesmo, falta de empatia com o outro, né? Ou mesmo até, eu acho que o que dói mais até pode ser assim, aquela sensação de, é a primeira vez, você falando de aplicativo, né? A primeira vez que você encontra uma pessoa, é tudo lindo, maravilhoso, aí tipo assim, no dia seguinte, tchau, sumo, fecha a porta, e eu acho que assim, bloqueia. cria-se, né? Cria-se uma ilusão, uma expectativa diante de um comportamento que no dia seguinte ele é o oposto, é uma falta de empatia e tá acontecendo muito mesmo, né? A geração Tinder, eu gosto de brincar, porque depois dos aplicativos as pessoas deixaram de, né, de se relacionar de verdade, de querer conhecer as pessoas, tá tudo muito líquido realmente, né? Passa pro lado, não, essa daqui tem, não, passa pro lado, entendeu? E aí as pessoas estão cada vez mais vazias, mais emocionalmente indisponíveis, né? Cada vez mais. E aí conta um pouquinho pra gente que, né, eu adoro esses exemplos, você sabe, né? Assim, como é que eu posso perceber em mim, né, no meu corpo reagindo esse ataque, aí, quando eu me senti atacada, né? Quando eu me senti ofendida, como é que meu corpo pode responder? Muito bacana. Eu vou dar alguns exemplos, sim. Vou começar pela acne. Muita gente tem acne, né? Acne, né? Muitas vezes até na adolescência. Por quê? Porque a adolescência é a fase, né, de muitas mudanças, onde a gente ainda não está com aquela senso de identidade muito bem definido e tudo mais, né? O olhar do outro me machuca, o que as pessoas pensam de mim me machuca, né? E às vezes existe realmente o bullying, o julgamento, você é estranho, você é nerd, você é esquisito. E aí essa pessoa que às vezes já tem aquela fragilidade, ela vai se fechando cada vez mais, ficando cada vez mais retraída. E aí a acne, ela vem numa noção de quando a pessoa meio que faz as pazes com isso. De alguma Tá. maneira, dentro dela, ela encontrou um momentinho de paz, de olhar e falar, tá bom, não me importo mais com isso. Só que aí, no dia seguinte, né, ela acorda com a cara cheia de acne, de espinhas, de cravos, enfim. E aí ela olha para o espelho e o que acontece? Ela olha e aquele fato de olhar para o espelho e estar com a pele daquela maneira te coloca de novo no conflito. Então é algo que acaba sendo mais difícil de sair, porque é o conflito que te coloca no conflito novamente. Porque o fato de você mesmo se olhar no espelho e você mesmo julgar a sua aparência te coloca de novo naquela noção de julgamento, de eu sou inadequado, eu não sou, sabe, assim, às vezes a gente vai para isso, né? Eu não sou bom o suficiente, olha a minha cara, entendeu? Faz Aí a gente sentido? tem aquela situação até, tem uma festa, pronto, apareceu, pá, o rosto, né? Exatamente. Exatamente. Aqui a gente pode falar também o quê? De melasma, né? Melasma não é nada grave de saúde, eu já falei sobre isso também algumas vezes, mas assim, o melasma ele afeta muito a autoestima, imagina. Você tem a pele, assim, do nada nasce um monte de mancha, e aí você vai no médico, você vai isso, vai aquilo, e eles falam, nunca vai sair. E isso também acaba te colocando de volta no conflito, é a mesma tonalidade da acne, porque aí você olha no espelho e você se sente mal com aquilo, e quanto mais você se sente mal com aquilo, uma coisa retroalimenta a outra. Vai ficando pior, entendeu? Eu vou falar de mim porque Tá. é um exemplo bom. Eu tinha um monte de melasma.
Aqui eu tinha uma segunda sobrancelha, aqui eu tinha uma mancha enorme. Eu não tenho nenhum, e eu fiz 1000 tratamentos e nada adiantou. O que curou para mim foi as leis biológicas, porque é isso. São várias ofensas que a gente vai acumulando, né? Que a gente não lida tão bem com elas, e aí vai se formando. É sempre numa noção, né? As manchas, pintas, coisas do tipo, elas são sempre numa noção de estar reforçando a pele, naquele lugar onde a gente se sentiu impactado por aquela informação, por aquele julgamento, por aquela situação, sabe? Faz Isso sentido? que você está trazendo, esses que você acaba vendo sempre no espelho, né? Esses são mais difíceis, eles demoram mais, porque é como você trouxe, né? Tá bom, eu tô resolvendo aqui um conflito, né? E aí a acne veio, mas aí eu vejo de novo. E aí eu entro de novo, né? Então é difícil, esse acaba sendo mais longo, até para você compreender, é importante realmente que você compreenda, porque senão isso vai se estendendo muito mais, porque você está sempre reforçando, sempre vendo de novo e atacando a sua autoestima, porque é lógico, a gente olha no espelho, vê algo, né, que não fica bem, de novo, minha autoestima foi mexida. E aí fico nesse ciclo vicioso, né? Sim, exatamente. Que mais que eu posso falar? E aí tem coisas mais graves de pele, por exemplo, um melanoma, né, que também está nessa conotação de ataque à integridade. Temos as mamas, né? A função da mama, ela é uma camada de proteção, porque nutrir também é proteger, né? Sim. É uma maneira de proteger é nutrir. Então, quando a gente se sente atacado, por exemplo, fui traída e abandonada, é muito comum as mulheres desenvolverem, né, câncer de mama, quando um parceiro vai embora, coisa do tipo. Porque está nessa conotação. Às vezes é uma coisa que aconteceu de maneira muito suja, muito vil, muito feia, que atacou profundamente minha integridade e ainda me deixou completamente desprotegida. Como eu disse, as coisas se acumulam, né? Só dando alguns exemplos aqui. E aí eu também tenho um exemplo bastante legal, assim, que é a das tatuagens. A Ah, gente nunca, a gente nunca faz uma tatuagem à toa. O lugar que a gente escolhe fazer a tatuagem não é aleatório. O desenho também não é aleatório. E ali na nossa percepção de algo que a gente viveu, que pode, né, ser esse acúmulo de percepções, a gente escolhe um desenho que vai estar inconscientemente ligado àquela temática que a gente está vivendo, coloca numa parte do nosso corpo e isso é entendido inconscientemente, essa escolha é feita inconscientemente como se fosse um reforço daquela pele, um reforço daquela camada, entendeu? Interessante isso, né? não, eu fiquei pensando aqui. Todo mundo pensa, eu também. Esses dias eu fui até ver, eu tenho uma tatuagem nas costas, eu fui rever quando é que eu fiz ela. Que eu faço isso o tempo inteiro comigo, né? Eu não faço só com os outros, eu faço comigo também. Eu fui olhar qual foi a data, e aí eu comecei a ver o que eu estava vivendo naquela época, entendeu? Por que eu escolhi esse lugar aqui nas costas. Então, são análises muito interessantes, né? Só para, de novo, reforçar o princípio de que nada é aleatório, né? E eu tenho cada vez mais vivido a minha própria vida dessa maneira, sabe? Olhar para as minhas dores, né? E entender que nada vem aleatoriamente. E eu acho que todo mundo pode e deve fazer isso. Eu acho que é bem do exemplo que você trouxe, né? Então você tinha um melasma e foi olhar, peraí, como que eu posso resolver isso? E ok, né? Pelas leis biológicas você conseguiu compreender e ir resolvendo, né? Mas com Na certeza verdade, você foi. encontrou ali em algum momento. Na verdade, eu nem olhei com esse olhar, porque eu sofria muito, né? Porque eu olhava pro espelho e ficava com aquela coisa, essas manchas, e fiz 1000 tratamentos, literalmente. Aí um belo dia, estudando leis biológicas, tipo, não estava focada nisso nem nada, e com o tempo, de repente eu olhei pro espelho e falei, nossa, eu não tenho mais as manchas, eu tinha sardas, mas de tanto usar produto por causa dessas manchas, elas tinham sumido. Eu voltei a ter sarda, que eu acho fofo, bonitinho, então eu gosto das minhas sardas. Eu voltei a ter sardas, não tenho mais aquelas manchas, não fico mais neurótica por causa de, né, tem que tomar cuidado. Teve uma época que eu usava chapéu, protetor 100, ficava debaixo do guarda-sol, não me permitia nem ficar perto do sol. E eu não estou fazendo nenhuma apologia sobre o certo ou errado em Tá relação ao falando de uma sol. forma saudável, mas que a gente entra numa neurose tão
Que aí eu não permito nada. E outra coisa, eu também preciso do sol, né? Mas aí eu entro nessa neurose que eu tiro até aquilo que seria saudável para mim. Sim. Eu particularmente gosto muito do sol, né, nem que seja só um pouquinho, assim, Sim. pegar um pouco de sol, acho que alimenta o espírito, né? Alimenta as células, a energia. Então, eu acho que me privar disso me colocava num conflito também, entendeu? Então, eu acho que pra gente, né, ir amarrando aqui, é o quanto alguns são muito fáceis, algumas ofensas, algum desses ataques à integridade são muito fáceis de serem percebidos, que aí a gente está falando, sim, da violência, né, e tudo mais, então esse eu percebo, ou aquela pessoa que a gente já sabe que ela sempre solta um comentáriozinho ácido e tudo mais, então esses são mais fáceis, mas tem outros no dia a dia que muitas vezes nós não nos damos conta, seja da nossa aparência, seja essa traição que a gente estava falando agora, que é de um combinado, é um combinado que não se realizou, né? Tem aqueles também que a gente não pode fazer muita coisa. Por exemplo, um chefe malvado. Um chefe malvado é um predador, né? Que você tem que conviver porque você precisa sobreviver, né? Precisa daquele salário. Muitas vezes se sente preso naquele círculo vicioso, mas todo dia, toda segunda-feira, a gente já acorda com aquela sensação de, nossa, lá vou eu de novo, conviver com o predador que ataca, me ofende, ataca a minha integridade. Eu não tenho força, não tenho, né? Não vejo um cenário de poder fazer mudanças e outras escolhas. Então, acho que é muito sobre isso, né? Ele falar que você não realizou bem determinado trabalho, isso daqui não ficou bom, tem que refazer, dependendo do que tiver dentro de você, vai ser o suficiente para ser uma ofensa, para aquilo te machucar. Então, aquela pode ser esse chefe todo predador, como pode até ser que não, mas que o fato dele falar, olha, isso daqui não ficou bom, se eu estou naquele modo, né, como a gente estava dizendo que tudo pode ser um perigo, tudo é um ataque para mim, às vezes um comentário também eu já vou para esse lado. Então, essa percepção de que o meu chefe, que eu espero que dentro de um time que todos façam, que todos colaborem, né, que esse chefe consiga olhar para todos, o líder, né, na verdade, consiga olhar para todos de um time e procurar integrá-los. Só que às vezes a gente tem aquele que mais divide do que não integra, né? Que estimula aquela competição constante. Ou de uma coisa natural, mas eu queria que ele tivesse se posicionado, eu queria que ele tivesse me defendido e não me defendeu. Pronto, eu também vou me sentir traída nisso. Às Tivesse me vezes reconhecido, né? Reconhecido o esforço que eu tive. Às vezes as pessoas vão para um lado muito rápido de menosprezar o esforço que a gente tem, né? E claro, cada um com as suas limitações, né? Mas às vezes a gente está dando nosso sangue, nosso melhor, e vem alguém com um comentário, né? Vem alguma situação que te joga naquela sua fragilidade, né? Você já acha que não é bom o suficiente, vem alguém e faz um comentário sobre uma tarefa que você foi bom, mas executou, podia ser melhor, né? né? Tá Isso são certo. as pequenas ofensazinhas, aquelas mordidinhas que a gente vai levando e vai acumulando, né? Se você Com certeza. não prestou atenção, né? Assim, você fala assim, mas ele falou que foi, né? Me deu parabéns aqui, falou que foi bom, mas teve aquele mais. Cada vez que É, entra mais na frase, pronto, me desvalidou tudo que veio antes e eu vou me atentar à parte ruim, com certeza. Aquilo de alguma exatamente. maneira que seja pelo meu inconsciente, o inconsciente vai pegar a segunda parte da frase, mesmo que aqui no consciente eu vire, né, e fale, não, mas tudo bem, mas ele me elogiou. Não, o teu inconsciente vai pegar, ele tá atento sempre. Tá? Então veio aquele mais, opa, sobe aqui o alerta, né, do que eu vou escutar agora. Sim, porque eu acho muito interessante esse exemplo, até para a gente como seres humanos, né? Para a gente começar a cuidar cada vez melhor das palavras que a gente profere para o outro, da maneira que a gente escuta as palavras do outro, né? Aquilo que você falou, se eu estou bem, eu não vou me ofender com tudo, mas assim, para a gente cuidar também, né? Por exemplo, se eu vou elogiar uma pessoa, eu preciso falar um mas, tal, né? Não é só sobre o que o outro escuta, né? Porque a gente aqui nesse nível de expansão de consciência, que é o nosso propósito aqui de trazer essas lives e tudo mais, também é ampliar, né? Eu preciso fazer um comentário sobre o cabelo do outro, eu preciso falar que o outro engordou, eu preciso falar que hoje você tá feia,
né? Que essa roupa, eu preciso. Existe essa necessidade? Ela é, Pegando um viés aqui, né? Então, vou até sair aqui um pouquinho da ofensa do ataque à integridade. Qual é a necessidade que está me movendo a fazer esses comentários? Porque se eu não vou agregar nada para o outro, não é algo. Porque essa história também, né, do construtivo, a crítica construtiva. Gente, pera. Vamos olhar para essa crítica construtiva. Isso tão contra aí, dizendo que a crítica construtiva não. Cara, vamos trazer uma análise, vamos ver aqui, vamos vir com sugestões, né? Mas se não é a crítica construtiva, que ela também vai te colocar num lugar ruim. Agora, você precisa estar dando sempre sua opinião, sempre, né? Esses comentários. Você está sempre também comentando para o outro. Olha para você, tem alguma necessidade aí que você está atendendo através das suas críticas, né? com Porque certeza. tem alguma coisinha ali, tudo está a meu serviço, algum ganho eu estou tendo, eu sempre falo, né? E eu acho que tem clientes meus que tem hora que olham para mim e falam, eu não estou ganhando nada aqui, eu só estou ganhando coisa ruim. Vamos um pouquinho mais fundo que está ganhando alguma coisa, né? Então, também desse olhar do, está comentando muito? Né? Vamos fazer o outro lado agora. Vê o que você está proporcionando dessa ofensa ao outro. Né? A gente falou até agora de quem recebe, mas e quem está fazendo isso? Acho que é importante também a gente trazer um pouquinho É, de consciência. um pequeno ataque disfarçado de conselho, né? Um pequeno ataque disfarçado em sabedoria que ninguém pediu muitas vezes, né? Isso acontece muito. E eu acho que é bem por esse lado, assim, o mundo melhor é construído por pessoas melhores. Quem são essas pessoas melhores? Eu sou, né? Eu sou primeiro para mim mesma, depois para o outro, né? Porque aí eu vou cuidar do que eu falo para o outro, né? É realmente necessário? Eu sou tão sábia assim? Eu estou acima dessa maneira? É tão relevante falar sobre a aparência de alguém, né? É tão relevante dar um elogio e acompanhado de uma crítica? É, vamos cuidar, né? Também, todos nós podemos fazer isso. Até voltando para os nossos adolescentes, né? Como você disse, então, sejam de crianças ou adolescentes, agora falando um pouquinho dos pais, ou, né, dos tutores e tudo mais, que, mas eu preciso orientar. Orientar é uma coisa. Outra coisa é a crítica. Mas ele precisa se cuidar mais, precisa arrumar esse cabelo, precisa isso, precisa aquilo. Como que está sendo levado? Porque ali, naquela base, eu estou começando a criar os gatilhos que a gente estava falando até agora, que vão disparar lá na frente. Então, qual é a Exatamente. fala que eu estou trazendo para essa criança? Qual é a fala que eu estou trazendo para esse adolescente? Que o adolescente cruzou a porta, eu já falo, nossa, mas você foi assim hoje? Né? Porque também eles vão com as roupinhas, às vezes, para os colégios. Eu lembro da minha época, né, que os meus Mas estavam no colégio que eu só olhava. Mas Mas falar, é quando a gente começa a definir gosto, estilo, escolhas, né? O tempo inteiro questionado nas suas escolhas, por mais que eu esteja querendo fazer o melhor para o outro, se eu questiono todo dia as escolhas dele, eu vou o quê? Vou tirar dessa pessoa a sua própria capacidade de entender qual é, do que eu gosto, porque a né, se individualidade o que eu, dela, né? é um cuidado também que devemos ter, né? Orientar sem sufocar, sem oprimir, sem questionar gostos e valores, né? Eu acho que é muito importante realmente, porque é uma construção de personalidade, né? Acho que a gente Você acabou vai, trazendo você vai, três partes aqui, né? Aquele que eu não percebo, então aquilo que eu me ofendo, aquilo que ataca a minha integridade. Aí um outro que se sente atacado com tudo, né? Que não é o real, é uma historinha, é uma narrativa que está ali na minha cabeça, mas eu me sinto atacada com tudo. E aquilo que eu estou atacando, sempre a gente chamando aqui para essa autorresponsabilidade. Se dói em mim, vamos ter essa autorresponsabilidade também de como eu estou lidando com o outro. Né? Então, e aí eu acho que a gente amarra aqui, né, esse tema desse ataque à integridade, que é sobre aquilo que passamos, as ofensas que sentimos, né? Mas também aquela que fazemos. Mas é com amor. O amor não vai levar dessa forma, né? sim, Amor não machuca, amor não dói.
Então, para a gente também, né, sempre, vamos trazer um pouquinho para a gente, porque senão eu estou sempre na minha dor, no meu umbigo, e deixa eu ver também o que eu estou fazendo no todo, o que eu estou fazendo para o mundo. Então, desde aquilo que acontece comigo, vou prestar atenção nas minhas próprias dores, sim, para eu soltar isso e poder viver melhor. E qual é essa minha contribuição? Seja dentro de casa, no ambiente de trabalho, com amigos. Deixa eu ver também, será que eu estou atacando a integridade do outro? Eu acho que a gente deixa os dois lados. É importante, realmente, bacana. Gostei, gostei. Autorresponsabilidade e respeito, né? É tudo. E respeito pela gente também, né? Porque a gente não precisa ficar com a presa do predador, né? Atacando a nossa integridade o tempo todo, né? É um biologuês para definir o ataque à integridade, a gente fala sobre essa presa do predador. Então a gente pode sentir de mil maneiras e também pode ter essa autorresponsabilidade e autoconsciência também de não ferir o outro. Eu Que eu não acho seja, que é uma né, bela. predador, eu não coloque a minha presa no outro. Né? A Exatamente. gente consegue nessa polaridade sempre de tudo, ou eu ofendo, ou eu estou sendo ofendido. Não, talvez a gente descubra que a gente não precisa disso. Né? Exatamente. Por um mundo melhor, né? Então tá bom, querida. Então Obrigada tá por bom. vir aqui mais uma vez. Se Obrigada precisar, a todos. Um semana que vem a gente beijo. está de volta. Um beijo. Exatamente. Vamos postar depois qual é o tema da semana que vem. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.